Olá, hoje é terça-feira, 30 de novembro de 2021. Eu sou Felipe Feminen e esta é a segunda edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Provável futuro chanceler alemão defende a vacinação obrigatória contra a Covid-19. Chefe da Moderna diz que vacinas podem ser menos eficazes contra a variante Omicron. Bolsonaro filia-se ao Partido Liberal de olho na reeleição em 2022. O provável futuro chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz, se pronunciou a favor de uma vacinação obrigatória contra a Covid-19, segundo relatos da imprensa alemã. Em entrevista ao tabloide Bild, o social-democrata defendeu que as medidas a serem tomadas sejam sacramentadas com urgência. Os membros do parlamento alemão votarão a obrigatoriedade da vacinação para toda a população até o final do ano. Segundo Scholz, o plano é implementar a vacinação obrigatória no início de fevereiro ou em março de 2022. A medida incluiria punições para pessoas não vacinadas. Os imunizantes enfrentam a resistência de uma parte significativa da população alemã. Segundo dados do Instituto Robert Koch, a agência alemã para a prevenção e controle de doenças, pouco mais de 68% dos alemães estão totalmente imunizados. O Tribunal Federal Constitucional da Alemanha afirmou nesta terça-feira que as regras anti-Covid impostas pelo governo alemão estão em conformidade com a Constituição do país. O Supremo alemão considerou justificadas e proporcionais as medidas de confinamento parcial decretadas pelo governo desde o início da pandemia. A decisão do tribunal abordou especialmente as medidas do chamado freio de emergência, que definiu uma série de parâmetros para impor restrições em áreas em que o coronavírus estivesse se espalhando rapidamente. O chamado freio de emergência vigorou na Alemanha de abril até final de junho e obrigou estados ou distritos a estabelecer toques de recolher e outras medidas restritivas caso a taxa de incidência superasse um nível pré-determinado. O tribunal concordou que as restrições de contato e de circulação representaram um desrespeito aos direitos fundamentais, mas que eram justificáveis para a proteção diante de um perigo maior à vida e à saúde da população. O presidente da farmacêutica Moderna afirmou que as vacinas existentes contra a Covid-19 podem ser menos eficazes contra a variante Omicron. O francês Stéphane Bancel disse que o grande número de mutações da Omicron é um sinal de que as vacinas vão precisar de adaptações e que este processo pode durar meses. Bancel relatou em entrevista ao jornal britânico Financial Times que informações sobre a eficácia das vacinas existentes estarão disponíveis em 2 semanas, mas ele afirmou que os cientistas com quem tem falado se mostraram pessimistas. Tanto a Moderna como a Pfizer e a Johnson & Johnson comunicaram que já iniciaram as avaliações de eficácia de seus imunizantes. As 3 farmacêuticas relataram também que estão prontas para desenvolver uma nova versão, se necessário. De acordo com a diretora executiva da Agência Europeia de Medicamentos, estes processos de adaptação das vacinas podem levar de 3 a 4 meses. Depois de 2 anos sem partido, o presidente Jair Bolsonaro filiou-se nesta terça-feira ao Partido Liberal, pelo qual vai concorrer à reeleição em 2022. A cerimônia foi realizada em Brasília, com a presença de diversos ministros e do presidente da Câmara, Arthur Lira. Em seu discurso, Bolsonaro diz que a decisão de se filiar ao PL não foi fácil, mas que agora eles seriam como uma família e ressaltou que ele e o partido tinham uma semelhança muito grande. O plano de Bolsonaro e do PL é usar a força do governo para fortalecer o partido e aumentar as chances de reeleição em 2022. O PL tem hoje 43 deputados e é a 3ª maior bancada na Câmara. E tem agora 5 senadores, pois o filho Flávio Bolsonaro também filiou-se ao PL. Jair Bolsonaro estava sem legenda há 2 anos, quando deixou o PSL por conflitos internos. O Partido Liberal é um partido do chamado Centrão, um grupo de legendas sem bandeiras ideológicas definidas. O presidente do PL é Valdemar Costa Neto, que foi condenado e preso no escândalo do Mensalão. O PL apoiava o governo do ex-presidente Lula e tinha entre seus filiados até 2005 o ex-vice-presidente José Alencar. Bolsonaro foi eleito presidente em 2018 com críticas ao Centrão, que ele chamava de a velha política. Mas desde meados de 2020, Bolsonaro tem aprofundado seu vínculo com o Centrão,
para obter mais diálogo com o Congresso. A ex-colônia britânica Barbados rompeu com a monarquia britânica nesta terça-feira. O país insular do Caribe retirou o título de chefe de Estado da Rainha Elizabeth II e se autoproclamou oficialmente uma república. O herdeiro da coroa britânica, Príncipe Charles, esteve presente na cerimônia, na qual a governadora-geral Sandra Mason foi empossada como primeira presidente de Barbados. A ilha pretende permanecer como membro da Commonwealth, a comunidade de nações que pertenceram ao Império Britânico. Barbados tem cerca de 280 mil habitantes. A ilha se tornou independente em 1966, mas ainda mantinha laços com a monarquia britânica. Barbados não é a primeira ex-colônia britânica na América Latina a se tornar uma república. O mesmo ocorreu com a Guiana em 1970, com Trinidad e Tobago em 1976 e com a Dominica em 1978. A transição, mesmo pacífica, é marcada por um crescente repúdio à monarquia britânica entre a população de Barbados, no contexto de uma campanha mais ampla que inclui também reforçar os laços com a África. Barbados foi um dos centros no Caribe do modelo de produção baseado na escravidão e conhecido como plantation, que resultou em riqueza para os britânicos e em escravidão para os negros trazidos da África. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dw.com/Brasil.